Glória a Jesus. Com muito prazer que eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Também parabenizar a todos os varões por esse pontapé inicial, né? Hoje vocês dando um primeiro tapa, não precisa nem falar no encardito, né? Glória a Jesus. Com certeza ele está envergonhado. E estão lá em festa, mas para destruição, não para construção. E vocês aqui estão hasteando a bandeira da vitória, amém? Vamos orar pelo pregador nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai usar esse homem, pois Deus usa ele com poder e com autoridade. Sublime Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Pai, ouvimos, ó Deus amado, vários hinos que foram entoados ao Teu nome. O Senhor já tem falado conosco desde o começo deste culto, mas agora, Deus, estaremos atentos. Pai amado, a Tua palavra nos ensina a sensibilidade de então ouvir a voz do Teu Espírito Santo, e nós queremos agora colocar o Teu servo, nosso vice-presidente, Pai, pastor Léo, que ele possa nessa noite ser usado nas Tuas mãos santas, meu Deus, e o Senhor venha falar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, para um avivamento espiritual na Tua presença, e possamos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, amém, Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, ainda em pé, vamos abrir a Bíblia. Eu quero mais uma vez agradecer o convite feito pelo irmão Francisco, líder do ministério aqui, do ministério masculino dessa regional. Quero agradecer, irmão Ricardo, também pastor William, os pastores da regional que estão aqui hoje presentes. Muito obrigado pelo carinho e pela responsabilidade que atribuíram a mim de comunicar a palavra nesse primeiro encontro aqui. Está querendo levar meu esboço já, hein, Daniel? Eu vou cantar no seu lugar, então. E eu estou aqui com essa responsabilidade de pregar, mas eu não quero me apresentar aos irmãos aqui como preletor hoje, tá bom? Eu não vim hoje aqui para ser um preletor num programa de homens da nossa igreja, da nossa regional. Eu estou aqui hoje como pastor. Como pastor dos irmãos, inclusive. E a palavra de um preletor, geralmente, ela é mais confortável do que a palavra do pastor. Eu tenho uma autoridade a mim, outorgada pelo ministério da nossa igreja, de pastor vice-presidente. Então, eu sou um dos pastores dos irmãos. E a fala aqui hoje é uma fala pastoral, tá bom? É pastoral. Então, de modo que eu não vim aqui entreter, eu não vim aqui cumprir uma tabela de um programa que exige-se um momento de ministração da palavra. Eu vim trazer uma palavra de Deus para os irmãos. Movida pelo temor do Senhor, pelo respeito aos irmãos e por cuidado pastoral. E apesar de ser mais jovem do que muitos aqui, e ter menos experiência do que muitos aqui, a minha autoridade hoje para ministrar a palavra não é com base na minha biografia, é com base na palavra e na unção do ministério pastoral. O apóstolo Paulo foi quem ensinou no Novo Testamento sobre criação de filhos e sobre casamento sem filhos e sem esposa. Porque ele tinha autoridade daquilo que Cristo tinha dado a ele. A autoridade de pastor, como ele se apresentava, como apóstolo, como emissário, instituído por Deus, Pai e por Cristo Jesus, as igrejas para as quais ele escrevia, as igrejas que ele plantava, aos demais pastores e colegas de ministério que ele mesmo havia treinado e instituído. Então vamos ouvir a voz de Deus hoje aqui. E não há como refletir nesse tema que eu vou chamar aqui de masculinidade. Então hoje a gente vai ter algumas reflexões bíblicas sobre masculinidade. E tem muitas irmãs aqui, não tem?
As irmãs têm um papel importantíssimo aqui hoje. É anotar e lembrar seus maridos, seus filhos, seus pais, tá bom? Vai falar, lembra do encontro de homens que teve da Regional 6, que o nosso pastor vice-presidente estava lá? Lembra do que ele disse? Não faltarão oportunidades para as irmãs lembrarem seus maridos, filhos ou pais sobre isso, tá bom? Eu não trouxe a Madaleninha aqui, mas se ela tivesse, ela ia me lembrar. E a minha esposa Jéssica tem me ouvido pregar, então não são poucas as vezes que em casa ela fala, lembra daquela pregação que a gente ouviu? Aliás, que você pregou lá na sede, Léo. Lembro, então. Então nos ajudem, tá bom? Eu quero ler 3 passagens bíblicas, nós já lemos Gênesis aqui, texto que fala sobre a criação. Eu quero ler 2 versículos em Gênesis de novo, 2 ou 3 versículos, Gênesis capítulo 1. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 3, 9 versículos. E depois nós vamos ler Efésios capítulo 5, alguns versículos também, tá? 5:25 até o 6:9, provavelmente. Então são 3 passagens que falam sobre 3 aspectos diferentes e 3 momentos diferentes daquilo que nós poderíamos chamar aqui de masculinidade do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, que é o primeiro trecho que nós vamos ler, nós vamos falar sobre a masculinidade bíblica, revelada na ordem criacional. A masculinidade bíblica como Deus a revelou a nós na criação e na vocação do homem, naquilo que a gente poderia chamar de mandato masculino, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos pensar aqui na masculinidade caída. Gênesis 1 é masculinidade bíblica, dentro da ordem criacional. Em Gênesis 3, masculinidade caída, por causa da cena do pecado inicial, que resultou nesse mundo em que nós vivemos hoje, quebrado, com relações humanas quebradas, famílias quebradas, homens quebrados. E vamos terminar lendo Efésios capítulo 5, 25 em diante, para falar sobre a masculinidade redimida em Cristo Jesus, na nova aliança, pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nos remiu de todo pecado, pelo poder da cruz do Calvário que reinaugura a criação. É a recriação de Deus, é o reino de Deus inaugurado no Cristo da cruz, ou na cruz de Cristo, e pelo poder do Espírito Santo. Então, para a gente não esquecer, 3 aspectos da masculinidade aqui. Repete comigo: masculinidade bíblica, masculinidade caída e masculinidade redimida. Gênesis capítulo 1, meus irmãos. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu preciso acabar, o irmão Francisco me falou aqui, às 8h24. É isso? É isso não? Também, irremediável. Não vou dizer que é irremediável, porque Cristo remediou, né? E redimiu. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, para relembrar o texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 15,
para lembrar dessa vocação. Capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Repete só essas duas palavrinhas: cultivar, guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 18, ainda do 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Capítulo 3, versículo 1 ao 9. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5 de Efésios. Versículo 25 diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homem, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso por outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, os seus servos, ou empregados aqui na nossa época, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há
acepção de pessoas. Amém? Pode sentar? Podem sentar, meus queridos. Dizem que uma igreja como a nossa foi organizar um encontro de homens como nós. E precisavam escolher um tema. Deu dor de cabeça a escolha do tema, pastor? Irmão, deu? Dor de cabeça? Que é que vamos falar para os homens da igreja? É a primeira pergunta que você pensa quando você vai organizar um programa, né? Se é um programa de jovens, o que os jovens estão precisando ouvir? Se é um programa de irmã, mesma coisa. É um programa de homens, o que os homens estão precisando ouvir da parte de Deus nessa geração? E a igreja chegou lá à conclusão. A liderança do programa decidiu que o tema tinha de ser liderança. Liderança masculina. E eles decidiram fazer um recorte e focar esse tema da liderança masculina, mais especificamente no ambiente da família. Então vamos delimitar o tema, liderança masculina na família. E aí teve gente que na comissão que estava organizando o evento, sempre tem o pessoal do contra, não tem? Tem, é bom, graças a Deus que tem, porque se não tiver o pessoal do contra, a gente é caolho, a gente só vai pensando de um lado do outro, não tem ninguém que fala do outro lado, a gente se confunde e acaba andando desembestado na direção errada. O pessoal do contra levantou e falou, não vai falar sobre esse tema. Por quê? Porque tem muita gente na igreja que não precisa ouvir isso. Tem muito irmão na igreja que exerce a liderança dentro de casa, conforme o modelo de Cristo, na autoridade da palavra, pelo poder do Espírito. Então a gente não precisa falar desse tema para todo mundo. Aí a comissão decidiu fazer 2 palestras. Então vamos fazer uma palestra para quem precisa aprender a exercer a liderança masculina dentro de casa. E vamos fazer uma palestra para quem não precisa exercer, porque já exerce a liderança masculina dentro de casa. Esse não precisa aprender sobre isso. A gente vai aprofundar, seria a turma avançada da liderança masculina. Então você tem a turma iniciante e você tem a turma avançada. E como é que a gente vai dividir esse público? É simples. Temos 2 auditórios na igreja, a gente vai colocar uma faixa num auditório. Homens que exercem a liderança masculina dentro de casa. Pronto. E no outro auditório, homens que não exercem a liderança masculina dentro de casa. É perigoso, né? Estava lá, as 2 faixas. Salão A, homens que exercem a liderança. Salão B, homens que não exercem a liderança. Eu não sei se teve uma crise de honestidade nessa igreja, Deus batizou com um batismo de transparência, de honestidade. Uma fila imensa ficou na frente da porta, homens que não exercem a liderança masculina no lar. O pastor olhou e falou, a gente tinha acertado no tema, era isso mesmo, está todo mundo precisando. E na outra porta, do outro auditório, só tinha um irmão. Um irmão, debaixo da faixa, homens que exercem a liderança masculina dentro de casa. Ficou todo mundo impressionado com aquele irmão, ninguém dava nada por ele. Né? A gente olha segundo a aparência, como não é para fazer. Todo mundo achava que não era o caso dele, mas foram lá perguntar. Os irmãos foram se congratular com ele, perguntar para ele, irmão, conta qual que é o segredo. Como é que o irmão veio parar nessa fila aqui? Está todo mundo lá na outra, está todo mundo precisando aprender como exercer a liderança. Eles até estavam cogitando chamar esse irmão para dar aquela palestra lá. Vai você lá dar aquela palestra. Como é que você veio parar nessa fila? Ele falou, a minha mulher mandou eu vir para cá e eu vim. A gente está sofrendo uma crise de liderança masculina e que a gente poderia chamar de... A gente está passando por uma crise de masculinidade, na verdade. A gente está vivendo num mundo que a visão de masculinidade está completamente distorcida. Tem 2 extremos. 2 extremos.
Tem os machões, valentões, que propagam e defendem e se inspiram em modelos caricatos de masculinidade, que acham que masculinidade tem a ver com machismo, acham que masculinidade tem a ver com violência. Então ele passa a noite assistindo MMA, porque ele acha que é isso que é ser macho, afinal de contas, xingando os outros no trânsito, mandando a mulher e as crianças calar a boca. Por aí afora, achando que masculinidade tem a ver com sair por aí paquerando a mulherada e conseguir o maior número de mulheres para o seu currículo, para exibir para os outros e falar, está vendo como eu sou macho? Ou andar num carrão o maior possível, mesmo que ele ande sozinho, porque como ninguém suporta um macho desse, ele anda sozinho mesmo. Nem a família quer ir com ele, vai a família toda apertadinha no carro da esposa e ele vai no carrão dele, enorme, sozinho. Mas ele acha que isso é masculinidade. Isso é uma caricatura do que é masculinidade. Ele rejeita qualquer expressão de afeto, de emoção, de compaixão, de mansidão, porque para ele ser manso é ser fraco. Você já está percebendo aí que Jesus não cabe no modelo dele de masculinidade, né? Não é Jesus que falou? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, aprendam de mim, porque eu sou. O que Jesus fala? Manso e humilde. Nesse modelo de masculinidade exagerado, caricato, não há espaço para mansidão, não há espaço para humildade, não há espaço para aquelas expressões de afeto e de carinho, de sensibilidade que Jesus exibia no atacado para as pessoas que passavam por ele. Não há sensibilidade com relação às necessidades das mulheres. E o pior é que esse problema dessa visão distorcida e caricata de masculinidade também está presente na igreja, irmãos. E por incrível que pareça, está presente às vezes da pior maneira possível. Os irmãos sabiam que mulheres evangélicas representam hoje a maioria de mulheres que sofrem violência doméstica hoje no nosso país? E tantas vezes tem de evocar a lei Maria da Penha para seus maridos cristãos, eventualmente obreiros. Mulheres têm sido vitimadas por violência doméstica, partida de seus maridos, que elas vêm pregar todo santo domingo. Isso é dado concreto, está nos boletins de ocorrência, espalhados pelo nosso país. Muitos deles, ouvi recentemente de uma pessoa que trabalha, de uma autoridade pública, irmã nossa, que trabalha nisso, dizendo, infelizmente, eventualmente, o nome da nossa igreja vai parar num boletim de ocorrência. E esse problema dessa chamada masculinidade caricata gerou uma rejeição na nossa sociedade pela própria figura masculina. E gerou a segunda distorção, que é a desfiguração da masculinidade. É a exaltação do feminino e a obrigação para que os homens desenvolvam cada vez mais o seu lado feminino. Eu tenho um lado feminino, é a Jéssica. Deus me deu um lado feminino, é a Jéssica.
Mas existe uma pressão para que os homens apaguem qualquer traço de masculinidade, e nós estamos vivendo diante de uma sociedade, de uma geração de homens, o nome que se usa para isso é emasculados, despidos de sua masculinidade, de saia e rímel, unhas pintadas, gestos afetados, suavizados, efeminados, hipersensíveis, sem iniciativa, sem voz de liderança ou de comando, omissos, dentro de casa, no trabalho. Não é à toa que as mulheres estão dominando todos os campos: profissional, político, artístico, intelectual e ministerial. Duas ou três convenções atrás, da Conemad SP, eu participei de uma mesa que estava discutindo um assunto, e o assunto era a escassez de homens no ministério. Eles tinham chamado lá de síndrome de Peter Pan, homens que não querem crescer. E os pastores presidentes de vários campos compunham essa mesa, e eu representando o nosso pastor presidente, e a discussão ali era, os pastores estavam reclamando porque eles não conseguiam encontrar homens para poder consagrar ao ministério dentro das igrejas. E aqueles já consagrados, eles não conseguiam designar para nenhuma tarefa e conferir nenhuma atribuição, porque eles logo diziam: ah, não posso, eu não consigo, eu preciso falar com a minha mulher. Os irmãos aqui sabem, o pastor William é membro da diretoria, às vezes a dificuldade que a gente tem de designar um irmão para dirigir uma congregação. A dificuldade para renovar ministerialmente a nossa igreja. Eu quero consagrar diáconos novos, jovens. Quero consagrar presbíteros jovens. Nós precisamos. A igreja precisa de uma renovação. Mas eles estão fugindo tantas vezes. Anos atrás a gente foi apresentar um irmão para consagrar. Estava no ministério ali já, fazia tempo. A gente queria consagrá-lo ao presbitério. A esposa dele ficou brava, aborrecida. Não, meu marido não, vocês não vão fazer isso com ele. Resultado, Deus tem usado cada vez mais mulheres do nosso meio, para ensinar, para pregar, para liderar. Assim como a gente vive num país, não sei se os irmãos sabem, em que mais de 50% dos lares são liderados por mulheres. Isso porque a pesquisa só consegue aferir, verificar os lares e quantificar os lares onde não tem a presença do homem. Então é a avó, a mãe, as tias, cuidando das crianças, dos meninos e das meninas, trazendo renda, receita para dentro de casa, pagando conta, se virando nos 30, por causa da completa ausência masculina. A pesquisa só consegue aferir esses lares que não têm a figura paterna, a figura masculina. E imagina se essa pesquisa levasse em consideração lares em que os homens ali estão, mas não lideram. Por que que os irmãos acham que todos os programas assistenciais dos governos, federal, estaduais ou municipais, sempre contemplam as mulheres como beneficiárias ou preferencialmente as mulheres como beneficiárias? Porque há uma enorme chance dos homens pegarem o cartãozinho de benefício e irem jogar na maquininha no boteco na frente de casa. Irem beber cachaça e jogar dominó no boteco na esquina de casa. Usarem esse dinheiro para comprar cigarros e
e afins. Enquanto os filhos passam fome dentro de casa e não têm o que vestir, e não têm um tênis para ir para a escolinha. Então nós temos esses dois problemas graves. A masculinidade exagerada daqueles que querem pagar de machões, e a masculinidade apagada ou desfigurada de uma sociedade que cada vez mais parece ter repulsa à figura masculina. Gente, só tem uma saída: a Bíblia. Só tem uma resposta: é a Bíblia. Não interessa o que eu penso de masculinidade, não interessa o que você pensa de masculinidade, não interessa o que o Felipe Neto pensa de masculinidade, não interessa o que uma apresentadora de programa de auditório pensa de masculinidade, não interessa o que a novela das 9 pensa de masculinidade. O que interessa é o que Deus diz sobre masculinidade. E quando a gente se volta para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, os dois relatos da criação, o relato mais rápido e mais breve de Gênesis capítulo 1, falando sobre o 6º dia, e o relato mais pormenorizado da criação do homem e da mulher em Gênesis capítulo 2, esses dois relatos é que dizem para a gente o que é a masculinidade pura e simples, como Deus a desenhou através da ordem da criação. E esses textos de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 respondem para a gente, em primeiro lugar, quem é o homem? É um ser espiritual criado para espalhar Deus, espelhar Deus pelo mundo. Se você tiver que perguntar para você mesmo, se tem alguém com crise existencial aqui, quem sou eu? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Então a resposta é essa: você existe para espelhar Deus e espalhar Deus. Coloca a mão no peito aí, os homens. Eu existo para espelhar Deus e para espalhar Deus pelo mundo. Esse é o mandato que Deus deu para o homem. E é claro que Deus deu esse mandato para o homem e para a mulher. Mas isso compõe a sua identidade como homem. Deus colocou você no mundo para espelhar Deus, para refletir Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aquilo que no irmão ou em mim não reflete Deus, tem que ser mudado, tem que ser corrigido, tem que ser restaurado, tem que ser transformado, tem que ser redimido. Para espelhar Deus, a gente precisa estar apontado para Ele. Um espelho só reflete a imagem para a qual ele está apontado. Quem dirige aqui sabe a importância de regular, calibrar os espelhos retrovisores do carro, porque eles só são capazes de refletir aquilo para o que eles estão apontados. Para refletir Deus, o irmão precisa estar diante de Deus. Para que o seu dia reflita Deus para as pessoas à sua volta, você precisa começar o seu dia ajustando a sua vida para Deus. E quem começa o dia sem ler a Bíblia, sem orar, sem meditar no dia anterior, sem refletir e pedir a Deus direção para o dia de hoje que está nascendo, não vai conseguir espelhar Deus. O que é que Deus quer que nós espelhemos dele? O fruto do Espírito. O que mais? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho nem o Espírito. O Filho não é o Pai e não é o Espírito. O Espírito não é o Pai e não é o Filho. Mas os três são igualmente Deus. A substância é essa, a divindade. Refletir Deus, então, é refletir o retrato falado de Deus na Bíblia, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Amor. Se tua vida não reflete amor, não reflete Deus.
Alegria. Tem gente que acha que masculinidade é ser sisudo, carrancudo, bravão, valentão, não dá um sorriso, aquele distanciamento das pessoas em volta de você. Quem não reflete alegria não reflete Deus. Paz. Se o irmão acha que ser homem, ser macho, daquela frase, famosa frase, seja homem. Se o irmão acha que ser homem é ser bravo, valentão, briguento, marrento, não baixar a cabeça para ninguém, não conciliar nenhuma situação de conflito, não está refletindo Deus, porque o fruto do Espírito é paz, paciência. Cada vez que o irmão sai na sua casa batendo porta, chutando cachorro, rosnando, você sabia que tem irmão que rosna? Eu sou bravo, então eu tive que aprender a rosnar. Porque crente não fala palavrão, não é? Crente não fala palavrão, porque crente não xinga, não ofende ninguém. Então, crente... não é? Eu faço isso lá em casa. O ápice da minha nervosia, como fala um irmão da igreja sede lá, sua nervosia. O máximo da minha nervosia dentro de casa é quando eu começo a rir. Quando eu rio, aí é porque não tem mais jeito. Já passou de todos os limites. Aí eu começo a rir. Aí não tem mais jeito, eu começo a rir. A minha filha já se ligou nisso. Minha filha tem 3 anos. Tem dia que eu estou lá lavando louça e alguma coisa não dá certo, que as coisas escapam da mão, né? Você vai ficando bravo e aí quebra uma louça que você acabou de comprar e aí rosnar não funciona mais. E aí eu começo a dar risada. Quebrou, já, né? Vou chorar a louça derramada? Não. Então eu começo a rir. Outro dia ela saiu correndo do quarto e veio lá na sala. Pai, você está bravo? Eu falei, por que você está perguntando isso? Você está rindo? Cada vez que você bate porta, chuta cachorro, quebra as coisas, dá murro na parede, rosna, uiva dentro de casa, ou xinga de palavrão, que você não devia fazer de jeito nenhum, você não está refletindo Deus. Porque o fruto do Espírito é benignidade, é gentileza. Tem até um irmão que falava assim, que ele não gostava de gentileza, ele falava lá na igreja séria, não gosta de gentileza, gentileza é coisa de gente fresca. E ele era machão demais, ele não podia com gentileza. Não, irmão, gentileza é coisa do Espírito Santo. Pedir por favor, muito obrigado, com licença, não tem de quê, posso servir, não é coisa de gente fresca, é coisa do Espírito Santo. Fruto do Espírito é bondade, é enfiar a mão no bolso. Se você acha que ser macho é juntar, comprar, exibir. Deus vai esfregar na sua cara que refletir o Espírito Santo é repartir. Cada vez que você se comporta na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, dentro da mentalidade, primeiro eu, você não está refletindo Deus. Porque o fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito é fidelidade. Se a gente acha que ser macho é ser esperto, quebrar contratos, quebrar acordos, descumprir palavra, descumprir promessas, quando for conveniente, isso não é ser homem, porque isso não reflete Deus. Fruto do Espírito é fidelidade. Eu disse, eu vou fazer, eu prometi, filho, eu vou fazer. O que é que seu filho está aprendendo sobre fidelidade com você? Ou quando eu toco o telefone, você fala, fala que eu não estou. E o filho sabe que é porque a pessoa do outro lado da linha, você tem uma dívida com ela, né? E você não quer pagar. Você acabou de trocar a televisão de casa, mas você está devendo 3 mil ali. Por mão da igreja ainda, hein?
Mas ser macho é colocar uma televisão de 55 polegadas na sala para assistir a Copa do Mundo. Não é pagar o irmão para quem eu estou devendo. O fruto do Espírito é fidelidade. É mansidão. Abrir mão de direitos. Dar outra face. Andar a segunda milha. E aí você fica pensando, se meu filho me vir andando a segunda milha, ele vai achar que eu sou frouxo. Se seu filho te assistir andando a segunda milha, ele vai saber que você é homem. Porque só um homem é capaz de andar a segunda milha. Se o meu filho vê que me xingaram no trânsito e eu não responder à altura, meu filho vai ser um banana e vai achar que o pai dele é um banana. Não. Se o teu filho estiver no banco de trás e ouvir alguém xingar você, e você simplesmente olhar para o lado, colocar a mão e falar assim, desculpa, eu não te vi. Ele não vai aprender a ser um banana, ele vai aprender a ter o fruto do Espírito na vida dele, ele vai aprender a ser homem. Bom, gente, eu sou um pai de primeira viagem. Então, você sabe que ninguém nasce sabendo, né? As mães sabem mais do que a gente, porque as mães têm os hormônios. Vocês são inundadas por hormônios na gestação, e nós somos inundados de preocupações. E dívidas, né? Porque a gente vai comprando um enxoval. E medo, porque a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso agora? A gente não tem isso. Então a gente vai na raça. E vai imitando vocês. Mas não pode ser tão parecido com vocês, que a gente é homem. Não tem o peito para dar. Não sabe direito, dá um banho. E vai aprendendo na raça. E a nossa geração aqui, é uma geração que nenhum pai fez isso por nós. As mães fizeram. E aí agora, na nossa vez, a gente tem que fazer. Parece injusto isso, não parece? Espera aí, meu pai nunca trocou uma fralda minha. Meu pai não ia na reunião da escola. Aí, na minha vez, eu que tenho que ir na reunião da escola, conversar com a professorinha dela e entender o que ela está falando. Pedagogia comigo. Então, eu não sabia direito as coisas. E aí eu erro, né? Eu erro, gente. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai e erra aqui? Levanta a mão. Eu erro. Sabe o que eu faço quando eu erro? Bom, primeiro que eu fico com uma vergonha danada de ter errado. Na frente daquela pessoa que é minha testemunha ocular e a pessoa que eu mais amo nessa vida. E a pessoa diante de quem eu sou responsável. Sabe o que eu faço, gente? Filhinha, papai errou. Quando ela fala? Lá atrás, quando eu chamei sua atenção, que você escorregou no quintal do vovô, depois de eu ter falado 15 vezes para você não correr, porque tinha chovido e estava molhado. Você veio correndo para a sala, e aí eu olhei para você e vi você toda lambuzada, de chão, de chuva, de sujeira, e aí você veio correndo falar, caí, papai. E eu virei para você e falei, eu não falei para você que não era para correr? Falei, você lembra que eu fiz isso ontem? Aí ela... Eu lembro, papai. Ela me chama de baba, né? Eu lembro, baba. Aí eu falei para ela, amor, o baba nunca pode fazer isso com você. Porque não interessa se eu falei 20 vezes para você não correr. Quando você vem depois de cair, eu tenho que saber se você se machucou. Eu não tenho o direito de te repreender sem te acudir. Você me perdoa, Madá? E aí crianças perdoam, né? E aí ela me abraça, me beija, fala, tudo bem, baba, eu te perdoo. Mansidão. E domínio próprio. Se você acha que eu sou assim mesmo, eu sou homem, aí eu não me controlo, por isso que eu xingo, por isso que eu brigo, por isso que eu... Não. Se não reflete Deus, não é masculinidade. Não é masculinidade bíblica. Nós fomos criados por Deus para espelhar Deus. E não é só espelhar Deus numa relação pessoal com Ele. Nós fomos criados por Deus para espelhar Deus e para espalhar Deus. Lembra do método? Os irmãos lembram do método, né? Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Crescei, multiplicai, encham a terra, dominem sobre ela. Numa palavra só, namorem, se multipliquem. Reproduzam espelhos. Como que isso se aplica a gente hoje? A terra parece que está bem cheia, né? Mas é claro que você vai continuar fazendo filhos, e eu também.
Mas como é que a gente reflete Deus agora? Porque botar uma criança no mundo não significa exatamente ou necessariamente que você está refletindo e espalhando reflexos de Deus pelo mundo. Só há uma maneira de espalhar espelhos de Deus pelo mundo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Como é que se espalha reflexos de Deus pelo mundo? É fazendo discípulos. Por isso que o versículo mais importante que existe na Bíblia sobre criação de filhos é exatamente esse: vá e faça discípulos. Eu tenho que olhar para Madalena, eu tenho muitas responsabilidades com ela, mas a primeira, fazer dela um discípulo de Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Deus dá a ordem para Adão no jardim. Deus o colocou no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Irmãos, olha aqui para mim. Você é responsável por cultivar e guardar qualquer jardim que Ele colocar na sua mão. E o primeiro é a sua família. Cultivar e guardar. Cultivar tem a ver com exatamente isso: fazer crescer as coisas que Deus quer que cresça. Cultivar a fé da sua esposa em Cristo, o amor dos seus filhos por Cristo e pela igreja, a autoestima e o amor próprio da sua esposa, dos seus filhos, desenvolver ou cultivar neles o caráter de Cristo e o fruto do Espírito, como esperamos encontrar uns nos outros aqui, e guardar, proteger. Irmão, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, proteja a sua esposa. A gente vive sob contínuo ataque de Satanás. A cultura à nossa volta odeia Cristo e odeia os cristãos. O tempo todo os seus filhos estão sendo metralhados na escola, no colégio, na faculdade, com ideias anticristãs, antibíblicas, demoníacas. Não haja como se isso não fosse problema seu ou como se não tivesse o que fazer a respeito. Proteja os seus filhos. Deixa eu dizer, tem filhos aqui, né? Vocês me perdoem. Pais, olhem as gavetas dos seus filhos. Fala para os seus filhos: você vai usar o computador, mas eu quero a senha. O pai tem que ter a senha do seu celular. Ah, mas eu quero privacidade. Então pague por ela. O celular eu comprei, é meu. O quarto onde você dorme é meu. A cômoda no seu quarto é minha, eu comprei. A gaveta é minha. As roupas eu que te dei. Então a gaveta é minha, a casa é minha, o celular é meu, esse computador é meu. E eu estou aqui para proteger você. Porque se você esperar, um dia você vai descobrir que a sua filha se corta faz anos e você não sabe. Que seu filho fuma maconha desde o Fundamental 2 e você não sabia. Só você não sabia. A sua menina de 11, 12 anos de idade está trocando mensagens impróprias com marmanjões de 30, 40 anos, e é o que mais tem hoje. E você vai dizer: mas eu não sabia. Então, amigo, você não é o rei da sua casa, mas você é o corregente no seu jardim. E Deus te colocou lá para cultivar e guardar. E a masculinidade caída. Gênesis capítulo 3, o texto que a gente leu, a serpente se enfiando pelo jardim, se enrolando na árvore do conhecimento do bem e do mal e relativizando aquilo que Deus disse. Por que, afinal de contas, que isso acontece? Porque Adão não fez o seu trabalho. Ele não cultivou na esposa dele o amor pela palavra de Deus,
pela ordem de Deus, pelo mandamento de Deus. Ele não cultivou na esposa dele o temor do Senhor. Deus havia dado uma ordem a ele. E a Bíblia é clara, em Gênesis capítulo 2, em mostrar que quando Deus lhe dá um mandamento, a mulher ainda não foi criada. Gênesis capítulo 2, 15 e 16, vem antes do versículo 18, onde Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E é ele que precisava repassar essa ordem para sua esposa, discipular a sua esposa, e fazer a sua esposa amar os mandamentos de Deus, como ele deveria amar. Mas ele não cultivou. E sabe o que mais? Olha aqui para mim, ele não guardou o jardim. A serpente, o animal mais astuto entre os animais selváticos, e se enfiou pelo jardim e enganou a sua mulher. E onde ele estava? Eu não sei. Será que ele estava do lado dela? E não fez nada? Omissão é o pecado predileto dos homens. As esposas sabem disso. Fingir que não está vendo, fingir que não está percebendo, deixar ela tomar uma decisão sozinha, nem que seja para dizer depois, está vendo a mulher que o Senhor me deu? Deixa a irmã errar sozinha, porque a hora que a casa cair, ele vai falar, está vendo a decisão que você tomou? Eu sabia que ia dar errado. A omissão é o pecado predileto dos homens. Ele não protegeu a esposa, ele não protegeu o jardim, ele não espantou aquela víbora, aquela serpente que estava lá. E o pior, ele entrou em acordo com ela, com Eva, para trair Deus. Tem gente que acha que tudo que acontecer em comum acordo com o casal, tá bom. O primeiro casal entrou em acordo para trair Deus, se não estava bom. O que levou à queda? Negligenciar a palavra de Deus. Irmãos, não vai haver masculinidade bíblica na sua casa enquanto você não pegar esse livro na sua mão, não sentar com a sua esposa e os seus filhos e falar, nós vamos ler um capítulo por dia, 3 capítulos por semana, nós vamos ler em oração. Eu não estou falando de você fazer um culto doméstico de 1h30 na sua casa, ninguém vai aguentar isso. Mas eu estou falando de abrir a Bíblia e diante dos seus filhos e da sua esposa, orar com eles. E quando eles precisam, aconselhá-los biblicamente. E quando você precisa, aceitar conselhos bíblicos também. Aceitar ser repreendido, corrigido. Quando o primeiro casal negligenciou a palavra de Deus, eles caíram. E quando eles caíram, deu tudo errado. A masculinidade foi pelo ralo. A família foi pelo ralo. Sabe, esse processo de queda, ele nasce também na fuga das responsabilidades. Quando Deus pergunta para Adão, o que foi que você fez? Onde é que você está? Ele explica, foi ela. Ser homem é assumir responsabilidades. Por que é que Deus, ao entrar no jardim, pergunta primeiro pelo homem? Porque Deus tinha dado uma ordem ao homem. Ah, mas foi a serpente, mas foi a mulher, mas eu dei um mandato para você. Eu fiz uma aliança com você. Mas a minha mulher, ela não gosta tanto das coisas de Deus. Olha, eu ouço muitos homens reclamando que suas mulheres não gostam tanto das coisas de Deus. E às vezes eu fico pensando, será que essas mulheres não gostam tanto das coisas de Deus justamente por causa dos maridos que elas têm? Não fuja das suas responsabilidades. Familiares, profissionais, ministeriais, espirituais, morais, não fuja das suas responsabilidades. A masculinidade caída é uma tragédia, e é essa masculinidade que impera no nosso mundo. Homens que negligenciam a palavra de Deus, que fogem das suas responsabilidades, que fazem acordo para promover o mal e que deixam de cultivar e de guardar os seus jardins. Mas o mais importante de tudo, hoje à noite aqui, eu estou encerrando, é relembrar da masculinidade redimida. Porque se no Éden
no Jardim do Éden nós temos um modelo de masculinidade bíblica, e se em Gênesis capítulo 3 e durante toda a história bíblica, nós temos uma narrativa que aponta para nós como funciona, ou pior, como não funciona a masculinidade caída nos evangelhos, em Jesus Cristo, e nos ensinos do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós temos um retrato da masculinidade redimida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para promover a redenção de homens, de mulheres também, mas hoje nós estamos falando de homens, para promover a redenção de homens que foram quebrados pelo pecado, amaldiçoados pelo pecado, pela culpa, pela injustiça, pela omissão, pelo egoísmo, pela imoralidade, pela idolatria, pela pornografia, pelo vício. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir homens assim e fazer desses homens uma nova humanidade em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. De modo que Paulo fala, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, que nós não precisamos mais andar na carne e nas trevas, porque nós andamos pelo poder do Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos ao terceiro dia e arrancou Jesus Cristo do túmulo, é o mesmo Espírito capaz de arrancar-nos da nossa morte, da nossa queda, do nosso pecado, da nossa indiferença, da nossa rebelião, para vivermos uma vida nova, onde tudo que é velho já ficou para trás, e onde a gente vive uma vida nova em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo em que a gente tem de todos os dias se comprometer a crucificar o velho homem e se revestir do novo homem. Porque tem as coisas que Deus faz por nós e tem as coisas que nós precisamos fazer. Em Cristo, na cruz de Cristo, Deus já nos crucificou. E no túmulo vazio, Deus já nos ressuscitou. Mas cabe a nós crucificarmos os nossos membros todos os dias e nos revestir da nova vida todos os dias. Qual é o seu modelo de masculinidade? Qual é o seu maior modelo de masculinidade? Eu não sei qual é, mas eu sei qual deveria ser. Jesus. Porque em Jesus não habita apenas toda a plenitude de Deus. Jesus não é apenas a expressão mais clara e mais concreta da divindade, a ponto de Jesus dizer para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus também é a mais clara e a mais concreta expressão de masculinidade. Quem vê Jesus, vê o que é ser homem. Quem vê Jesus na manjedoura, vê o que é ser homem. Abre mão de todas as insígnias da sua divindade e nascer gente. Não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou a isso. Mas antes se fez homem, e como homem se vestiu de escravo, e como escravo ele se submeteu à morte, e morte de cruz. O caminho da masculinidade é o caminho da descida. É o caminho da humildade, é o caminho do esvaziamento, não é o caminho do orgulho. O caminho do orgulho, de querer subir aos céus e se assentar no trono de Deus, é o caminho de Lúcifer, é o caminho de Satanás, é o caminho do diabo. Ser homem é ir até a manjedoura. Gente, você quer ver em Jesus um exemplo de masculinidade? Olha para ele, ajoelhado, diante dos pés dos seus discípulos, enrolado numa toalha e segurando uma bacia com água. Ser homem é ser líder, e ser líder é servir. Ser homem não é ficar sentado no sofá para ser servido. Ser homem é se levantar para servir. E como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, uma necessidade ordinária, uma prática ordinária
já que os homens andavam de sandálias, comiam em mesas baixas e os pés ficavam encostados uns nos outros, em volta da mesa. Era necessário que houvesse um escravo numa casa de classe média alta, para lavar os pés de todos os visitantes, para que então eles não passassem por esse desconforto, aliviar a dor da corrida e tirar e remover a sujeira cotidiana. Hoje nós estamos calçados e sentados em mesas elevadas, com os pés escondidos embaixo da mesa, mas hoje seria colocar o lixo para fora? Trocar as fraldas do bebê? Terminar a louça? Preparar a comida? Dar o dia da noiva para a esposa com quem você é casado há 40 anos? De novo? Servir. Quer ver o homem em Jesus? Olha para o Cristo da cruz. O autoesvaziamento do Filho Jesus Cristo. Se colocar no lugar do outro para sofrer no lugar do outro. Tomar as dores do outro para si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Quando você entende que na sua casa quem tem que sofrer mais é você, quem tem que chorar mais é você, quem tem que renunciar mais é você, quem tem que abrir mão mais é você, quem tem que se render mais é você, quem tem que se entregar mais é você. E esse é o caminho da masculinidade, porque o caminho da masculinidade não é o caminho em busca de uma coroa, é o caminho em busca da cruz, porque Cristo falou: se você quer ser meu discípulo, se você quiser ser homem igual a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Jesus é um modelo de masculinidade com aquele túmulo vazio. Porque aquele cara que você era, aquela praga que você era, desapareceu e morreu com Cristo. Aquele valentão, mentiroso, mulherengo, danado, morreu. Outro dia a gente estava almoçando com os irmãos da igreja e passou uma moça especialmente bonita ao nosso lado. O rapaz, o irmão, eu não sei se ele saiu de lá por ortopedista, porque ele deu a volta ao mundo com o pescoço dele. Casado. Aí a gente falou: rapaz, o que está acontecendo? Você não está mais casado, não? Eu estou, mas eu não estou morto. Pois devia. Porque a Bíblia fala que você está morto. E se você não estiver morto hoje, você estará naquele dia. Ah, mas esse sou eu. Ah, mas o meu pai sempre fez isso, sempre foi assim. Seja lá o que for, a desculpa que o irmão tem para dar, para manter os comportamentos incompatíveis com a sua fé e com o ensino bíblico. Seja lá qual for as desculpas que o irmão tem para dar, o túmulo vazio é uma prova de que Deus tem para você uma nova história. E não interessa se seu pai não te pegou no colo, pega os seus filhos no colo. Não interessa se o seu pai não te perdoava, perdoe. Não interessa se o seu pai deixava a sua mãe na pia sozinha enquanto ele ficava assistindo futebol, o jornal e seja lá o que for na sala, pedindo cada vez mais coisas. Você não é esse homem. Quem olha para você não tem que ver o seu pai. Quem olha para você tem que ver Cristo. Porque se quem olhar para você enxergar mais o seu pai terreno do que o seu pai celestial e do que aquele que te redimiu e derramou em você a sua própria vida através do Espírito, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando. Masculinidade redimida é aquilo que Paulo ensinou aos Efésios no texto que a gente leu. Ama a tua mulher. Olha aqui para mim. A tua. Esse pronome possessivo aí não está à toa no texto. A tua. Cada um ame a sua mulher.
ama. Ah, mas a gente está há tanto tempo junto. Ama. Se Jesus, com aqueles 12, foi o camarada que, tendo amados que eram seus e estavam no mundo, amou-os até o fim. Ama até o fim. O que você prometeu para sua esposa? Até que a morte os separe. Não deixe a vida separar vocês. Ama. 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 Como é que eu amo a minha esposa? Como Cristo amou a igreja. Onde é que Cristo amou a igreja? Na cruz. Morre. Em nome de Jesus, morre. Morre. Deixa morrer aquele homem que faz a sua mulher infeliz. Morre. Deixa morrer aquele homem que faz os seus filhos terem vergonha. Morre! Porque a masculinidade redimida é morrer todos os dias e ressurgir todos os dias para uma vida diferente. Honra teu pai e tua mãe. Homens, olha aqui. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Porque ser homem não é ter conquistado a sua independência financeira. Agora eu sou dono do meu próprio nariz. Os meus pais, ano que vem eu os vejo. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Isso é ser homem. Pais, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha, 100% das vezes que Paulo usa essa expressão Senhor, ele está falando de Cristo. Cria os seus filhos na disciplina de Cristo. Cria os seus filhos na admoestação de Cristo. Cria os seus filhos com a mentalidade do Evangelho. Evangelho é graça, Evangelho é perdão, Evangelho é amor. Evangelho é alcançar o inalcançável. Evangelho é receber o irrecebível. Evangelho é abraçar o inabraçável. É tocar o intocável. Cria os teus filhos com a mentalidade do Evangelho. Cria os teus filhos com a disciplina do Evangelho. Não provoquem seus filhos a ira. Escrevendo aos Colossenses, num texto paralelo a esse de Efésios, Paulo fala: não esmaguem a alma dos seus filhos, não desanimem os seus filhos, não tornem os seus filhos pusilânimes. Olha aqui para mim, uma paternidade caída deixa os seus filhos irados ou quebrados. Outro dia eu estava conversando com um pai que estava triste, porque ele tinha lido várias pesquisas, bem recentemente, sobre a nova geração de jovens e adolescentes, e ele estava desanimado, porque ele falou: puxa vida, essa geração é muito pior do que a nossa. Não. Essa geração é fruto da nossa. Se eles estão falhando como filhos, nós falhamos como pais. Se eles estão falhando como discípulos, nós falhamos como discipuladores. Se eles estão perdidos e desgarrados, nós falhamos como pastores da nossa casa. Se eles estão escravizados por vícios, por pecados, por problemas na sua alma, na sua mente, no seu coração, é porque nós falhamos como cultivadores, lavradores do nosso jardim e cuidadores ou guardiões do nosso jardim. Nós falhamos. Eu disse para ele: essa geração não é o problema, nós somos o problema dessa geração. Nós quebramos os nossos filhos, ou iramos os nossos filhos, todas as vezes que nós lançamos sobre eles expectativas irreais. Quando nós queremos empurrar a goela abaixo dos nossos filhos, os nossos próprios sonhos.
quando nós comparamos os nossos filhos com os filhos dos outros, quando nós humilhamos os nossos filhos em público, quando nós negligenciamos os nossos filhos, quando nós faltamos nos compromissos que tínhamos firmado com os nossos filhos, nós estamos quebrando os nossos filhos e irando os nossos filhos. É por isso que parece que metade dos adolescentes hoje no mundo, ou está deprimida, ou está delinquente, por causa dos pais, do pai. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra páteres aqui em Efésios, dizendo: pais, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, essa palavrinha que ele usa, pais, não é o conjunto de pai e mãe, é o plural de pai. O apóstolo Paulo entrega para o pai a responsabilidade de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus nos deu uma auxiliadora para fazer isso. Não é para obedecer o nosso projeto e cumprir a nossa missão. É para nos ajudar a cumprir a missão de Deus. Mas o pai é responsável. Quantos pais hoje negligenciam sua responsabilidade como autoridade, como líder, como educador de seus filhos, achando: deixa isso na mão das mães? Não. Pai. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé e nós vamos orar hoje aqui. Bom, nós não estamos mais no Éden, tá? Nós não estamos mais naquele mundo perfeito. Nós não somos sem pecado. Nós não temos um ambiente funcional em volta de nós em que basta decidir não errar. Nós estamos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído. Homens, olhem aqui para mim, homens. Você já deve ter descoberto que você não é o herói e que você não é o vilão. Eu não sei a idade dos seus filhos, mas é bem provável que os seus filhos já tenham descoberto que você não é o herói que eles sonhavam e que você também não é o vilão. Você é um homem quebrado, que constrói relações quebradas e que precisa ser consertado todos os dias. Você é alguém que precisa orar todos os dias dizendo: Pai, perdoa. Porque assim como você precisa de pão todos os dias, você precisa de perdão todos os dias. Mas Deus tem uma masculinidade redimida para você viver, para você experimentar, para você desfrutar, em nome de Jesus. Eu não vim aqui entretê-los. Eu não vim aqui diverti-los. Eu não vim aqui apenas preencher um momento da liturgia. Eu vim como pastor dizer que eu sou igualmente quebrado e igualmente eu preciso ser consertado. Eu preciso de perdão, eu preciso de confissão, eu preciso todos os dias admitir a minha total dependência daquele que é o maior de todos os modelos de masculinidade e de humanidade que já pisou nesse mundo, Jesus Cristo, o Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e agora decidiu habitar entre nós pelo Espírito e em nós, trazendo para dentro de nós a presença do Pai e do Filho na pessoa do Espírito. Queridos, fechem os olhos. Se você tem qualquer coisa para pedir perdão para Deus, hoje, nesse primeiro encontro de homens aqui da Regional 6, peça entre você e Deus. Se tem doído em você ser um homem quebrado, diga isso para Deus. Se tem doído em você a sensação de que você tem sido incompetente como homem, como marido, como pai, como filho, como patrão, como empregado, e você tem falhado, eu não trouxe outra coisa para vocês aqui hoje além do Evangelho. E o Evangelho oferece perdão. E o Evangelho oferece restauração. O Evangelho oferece conserto, aliança,
a aliança. Renova a tua aliança aí com Deus onde você está. Renova a tua aliança com a tua esposa quando você chegar em casa. Renova a tua aliança com os teus filhos. Abraça-os em nome de Jesus. Renova a tua aliança com teus amigos. Você precisa ser homem como homem deve ser. E homem como homem deve ser é o que Jesus nos ensinou. É o que Paulo nos ensinou. É o que a Bíblia nos ensina. Deus, venha sobre os teus filhos hoje, à noite, aqui, em nome de Jesus, Pai. Revista os teus filhos com o poder e a autoridade do teu Espírito Santo, Senhor. Capacita-nos a todos nós aqui hoje à noite, a sermos maridos como maridos devem ser, a sermos pais como pais devem ser, a sermos filhos como filhos devem ser. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus, a cumprir o mandato da masculinidade bíblica na nossa vida. Ensina-nos, Pai, a sermos discipuladores da nossa família, a sermos sacerdotes na nossa casa. Ensina-nos a representar o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus, a orar pelos nossos filhos, a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Ensina-nos, Senhor, a sofrer na nossa carne a crucificação todos os dias, para experimentar a vida ressurreta todos os dias, Pai. Perdoa-nos, Senhor, perdoa, Senhor. Se há pessoas aqui em nosso meio que estão machucadas e com o coração rasgado por causa da contrição, do arrependimento, do remorso, perdoa, derrama do bálsamo celestial, Senhor, e com o teu sangue redime, Senhor. Traga remissão para os nossos pecados. Conserta casamentos aqui hoje à noite, Pai. Restaura corações aqui hoje à noite, Senhor. Transforma lares aqui hoje à noite, a partir desses homens que foram especialmente chamados e vocacionados pelo Senhor para exercer essa autoridade, essa liderança servil dentro de suas casas, dentro de suas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.